E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Hyundai Creta. Esse aqui na versão topo de linha, a Ultimate, com motor 2.0 aspirado. Em contrapartida, a versão Platinum, testada anteriormente aqui no canal com motor 1.0 turbo, o mesmo lá do HB20. E olha, esse carro aqui realmente me surpreendeu. Ele é bem recheado em tecnologia, é bem confortável e também tem bastante itens de série. Até mais do que alguns carros de categoria superior. Ele esbarra ali num Compass, em um Corolla Cross, carros de categoria um pouquinho acima e custam praticamente a mesma coisa, porém ainda é um Creta, é um SUV compacto. Será que vale a pena comprar um Creta topo de linha ou comprar um Compass básico? Bom, vou falar isso também no vídeo, quanto bebe, como anda, enfim, tudo sobre o novo Creta Ultimate. Então se você quer saber tudo sobre ele, fica aqui até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de dar um like para me ajudar. Estamos quase chegando nos 3.000 inscritos e eu conto com a sua ajuda para chegar o mais rápido possível. Bora! Pois é, esse Creta aqui já está esbarrando nos 180 mil reais, que pode parecer um valor bem absurdo para um carro dessa categoria aqui, mas vamos lembrar que ele tem bastante coisa. Começando aqui pela dianteira, a gente tem faróis Full LED, DRL que você já conhece em LED. Lógico, a polêmica dianteira, que muita gente achou bonita, muita gente achou feia. Eu não acho feio, mas eu concordo que ela é um pouco diferente. Você vai olhar para ela e talvez vai te chamar a atenção mais do que chamaria outros carros. Tem toda essa grade aqui prateada, um desenho bem mais premium do que as outras versões, e aqui um cromadinho em volta. A gente tem sensor dianteiro, tem uma câmera dianteira e também tem aqui o radar do ACC e também tem aqui em cima as câmeras para o sistema de condução semi-autônoma que esse carro tem e que funciona muito bem. Por incrível que pareça, funciona até melhor que em carros de categoria superior. Pois é, ele dirige sozinho a baixas velocidades, tem um ACC que para e anda, então vamos dizer que assim, você quase não vai precisar dirigir mesmo o carro, e em situações de segurança, situações um pouco mais críticas, ele ainda vai frear sozinho, vai te avisar quando você possivelmente for bater. Então no trânsito de São Paulo, por exemplo, esse anda para, é realmente um carro bem confortável na estrada também. Isso porque a gente consegue ter uma variação grande aí de velocidades em que o ACC fica ativo e o controle do volante ele te mantém em faixa também. O design é mais ou menos o mesmo, com exceção dessas rodas que são bem mais bonitas do que as outras versões. Rodas diamantadas aro 18 com pneus 215/55 R18, né, aro 18. E tem essas caixas de roda aqui nesse plástico preto, bem tradicional dos carros. Aqui na frente também invade um pouco, junto com esse prateado. A seta fica aqui embaixo, não fica junto com o conjunto de farol principal aqui em cima. E o farol de neblina, infelizmente, é halógeno. Uma pena, né? Aqui a gente tem retrovisor com rebatimento, também tem o pisca aqui integrado e tem uma câmera para fazer o sistema de câmera 360. Sim, esse carro tem câmera 360. Também tem aqui a maçaneta com detalhe cromado, chave presencial, então basta apertar aqui o botão, o carro vai trancar. Tem uma ótima altura ao solo, um ótimo ângulo de entrada e ângulo de saída. Não raspei nada e acho que é um pouco difícil talvez raspar esse carro. É um SUV que ajuda sim a passar os buracos, os piores buracos aqui de São Paulo. O que eu acho uma mancadinha é esse limpador de para-brisa aqui, daquele tipo de palheta mais simples, e parece que você está comprando um Fiat Uno 2011. Né? Não é daquele tipo flat blade, que a maioria dos carros já vem hoje, inclusive até os carros mais básicos. Mas isso aí você pode trocar e não vai fazer tanta diferença assim, você não vai deixar de comprar o carro só por causa disso, né? Aqui a gente tem o teto pintado em preto, lembrando que esse teto pintado em preto é um opcional e custa mais caro ainda. Essa cor também, esse prata, também você vai pagar um pouco a mais pela cor. E um detalhe, que se você não tiver o carro com o teto preto, essa parte aqui vai ser prateada, independente da cor que você comprar. Nas cores mais claras, como essa aqui, você não vai perceber tanta diferença, mas se você comprar um carro preto ou azul escuro, você vai perceber sim uma diferença razoável. Mas aqui no caso, tá tudo em preto. Realmente bem bonito. Também tem um cromadinho aqui na maçaneta de trás. Senti falta talvez de uma luzinha
aqui assim para iluminar o chão, igual alguns dos carros mais tops, mas do jeito que tá, também tá bem bacana. A gente tem esses detalhes aqui do plástico embaixo, tem um ar meio off-road, o desenho que realmente faz bem embaixo, olhando assim não é muito perceptível, mas se você for um pouquinho mais longe, você vai conseguir ver umas dobras, uns vincos bem legais. Bom, bora conhecer agora um pouquinho aqui do motor. Vocês viram aqui, ó, teto solar, mas isso eu vou falar melhor quando a gente estiver lá dentro. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui desse motor 2.0 aspirado, que pode ser um pouco contraditório, enquanto todas as montadoras estão tentando fazer o downsizing, colocar motores 1.0 turbo em toda a sua linha, ou até 1.6, como o Kicks, por exemplo. Aqui a gente ainda tem o bom e velho motor 2.0 Smart Stream. Bora lá! Pois é, esse motor aqui rende 167 cavalos no etanol, 157 na gasolina, a 20,6 kgfm de torque no etanol e 19,12 na gasolina. Lembrando que ele faz um tempo de 0 a 100 de 9,3 segundos e ele é aliado a uma transmissão automática de 6 velocidades, o que faz com que o conjunto fique não tão econômico assim, talvez se fosse um câmbio de 8, 9 marchas, esses câmbios mais novos, um CVT, não sei, mas em relação a desempenho ele realmente manda muito bem. Motor Smart Stream, como já é conhecido, né, já veio em vários outros carros da Hyundai anteriormente, e é um motor que tem uma boa confiabilidade no mercado, é um motor fácil de mexer, assim, uma boa parte dos mecânicos já sabem mexer nesse carro, não é uma coisa de outro mundo, então em relação à manutenção você também vai ficar tranquilo com esse carro aqui. Agora, se esse carro fosse um 2.0 com esses números turbo, nossa, aí esse carro aqui ia voar, hein? Mas olha, ele já tem um desempenho bem melhor do que um 1.0 turbo, que não é ruim, mas assim, isso aqui é bem melhor. E eu estou fazendo uma média no etanol na cidade de 8 km por litro. Isso não é ruim. Lembrando que o consumo declarado do 1.0 turbo é de 8 km por litro, 8,2, algo em torno disso. Então, basicamente a mesma coisa. Eu, quando peguei a versão Platinum com motor 1.0 turbo, eu não consegui fazer o consumo perto do Inmetron. Eu fiz em torno de 7,5. Então, por enquanto, esse carro aqui está sendo levemente mais econômico. Eu percebi que esse motor aqui é um motor que roda melhor em altas velocidades ou em velocidades constantes do que em baixas velocidades. Então, se você andar e parando, ele não vai ser nada econômico, ele não vai ser muito bom. Mas se você andar a 50 por hora constante, no mostrador lá no painel do consumo instantâneo, ele sempre fica em torno de 12 a 15 km por litro. Ou seja, se você pegar uma avenida ou uma rua, você vai rodar assim, pelo menos alguns quilômetros fluido, assim, sem ficar parando, você vai fazer um baita no consumo. E na estrada, se você pegar ali uns 90 por hora, ele também vai ficar em torno ali de uns 12 km por litro, entre 10 e 12. E tá ótimo para um etanol, se você pensar na estrada também. E na gasolina eu não fiz o consumo, porque eu não rodei com esse carro ainda na gasolina, mas se no etanol ele está fazendo essas médias, eu chuto que dê para fazer aproximadamente aí 10, 11 na cidade e talvez uns 13 para 14 na estrada. Outros colegas testaram e fizeram um consumo que não foi nada perto do que eu fiz aqui, foi bem pior. Chegaram a medir 8 km por litro na gasolina na cidade. Eu estou fazendo isso no etanol, então não sei qual foi o tipo de medição. Eu ando com o pé bem levinho, eu ando bem tranquilo. Também não sou aquela tia que fica empacando o trânsito, mas eu não ando acelerando forte, nada do tipo, não gosto. Acho que não tem necessidade e justamente eu tento fazer sempre o melhor consumo possível com um carro. Às vezes consigo, às vezes não consigo. Nesse caso aqui, desse carro aqui, eu acho que está fazendo um consumo bem legal. Claro que o ideal seria eu testar na bomba mesmo, né? Botar lá, completar o tanque e dividir o quanto que eu rodei pelo tanto que eu gastei em litros ali. Mas o controle de bordo, por enquanto, está me mostrando isso. Mas achei econômico. A mancada fica aqui também pela manta acústica. Como diriam aí que o sindicato vai ficar puto. E aqui ó, a varetinha. Uma varetinha amarelinha aqui. Pelo menos tem aquela borrachinha pra você segurar, né? Porque às vezes quando tá muito quente, tem carro que não tem, se você não consegue segurar, é horrível. Tá bem sujo inclusive esse motor, né? O jornalista que pegou o carro antes provavelmente pegou aqui uma estradinha
de terra, vocês viram aí. Bom, bora lá agora para a traseira. A traseira é a parte mais esquisita do novo Creta, mas eu confesso que eu já me acostumei e não acho mais tão feia assim. Ela tem uns elementos bem diferentes e eu acho que são tendenciosos. Bom, aqui a gente tem a inscrição Creta, bem bonito. Tem aqui a inscrição 2.0, ou seja, diferencia essa versão aqui, topo de linha, das outras que tem um motor 1.0 turbo, ou seja, no outro teria TGDI ao invés de 2.0. Então, tá atrás de um Creta e viu aqui 2.0, saiba que esse cara comprou a versão mais cara. Aqui a gente consegue ver melhor o teto preto e o que eu falei para vocês dessa barra aqui que seria prateada em outras cores, outras opções aí que você pode escolher. A gente também tem esse aerofólio com esse brake light bem fininho e comprido, bonito também. Esse limpadorzinho que é razoavelmente grande, então é bom porque ele limpa bastante. Tem alguns carros que não servem quase que para nada, é um pedacinho só assim, que não limpa quase nada, você não consegue enxergar atrás do mesmo jeito. E câmera de ré e sensor, claro, como todos os carros desse preço, né? E também a maioria dos carros da atualidade já tem, mesmo sendo carros mais simples. Lembrando que esse desenho aqui da lanterna tem a luz de posição em LED, porém luz de freio e a seta são halógenas. Aqui também tem a luz de ré, que é halógena. Aqui tem essa parte prateada e esses detalhes aqui um pouco diferentes. E aqui a luz da placa é amarela. Agora, eu diria que um dos melhores pontos desse carro aqui, aliás, poderia ter uma ponteria cromada, né? Ia ficar bonito se tivesse assim, ou... Bom, ainda bem que não tem aquelas ponteiras fake, mas poderia ter uma ponteria, né? Ia dar um design um pouco mais esportivo pro carro. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando, um dos melhores motivos de você comprar esse carro, esse aqui, ó, porta-malas. Afinal, são 422 litros de capacidade. A gente tem essa tampa aqui, ó, bipartida, e aqui embaixo o step, que não é do tipo temporário, porém é uma roda mais simples. Gostei do acabamento aqui, ó, ele é bem grosso e ele não é na fibra embaixo igual alguns são, ele é no carpete por completo. Aqui atrás você pode ver que isso aqui é marrom, pode não parecer muito, mas é marrom. Tem iluminação e ele é bem amplo, tem esses espaços aqui do lado que é bom para colocar alguns itens menores, assim como esses ganchinhos. E os bancos são rebatíveis também, é claro. Aqui tem esse tampão, que inclusive aqui, ó, tá solto. Então preste atenção se o seu Creta também não vai soltar assim. E aqui também é bem forradinho, até aqui é marrom, ó, bem legal. Capacidade boa, aqui tem um puxador e a parte de cima também tem acabamento. Interessante. Bom, conhecendo um pouquinho aqui por dentro do interior do Creta Ultimate, primeiramente chave presencial, então basta apertar ali no botão que ele vai abrir. Atrás a gente pode ver que também é tudo marrom, essas partes em plástico, e aqui nesse tom creme, bem bonito. O acabamento é bem simples, é plástico aqui em cima e aqui embaixo também, só aqui onde você apoia o braço que é em couro. E o espaço é legal também. Pena que a gente não tem aqui na frente os bolsões, é só um plástico, mas é um plástico com uma textura bacana. Aqui caixa de som e cabe também uma garrafa nesse pedaço aqui. Os bancos dele são bem diferentes, ó. Tem esse perfurado aqui nesse tom creme e o resto marrom. No vídeo vai parecer preto, mas confia em mim, é marrom. Aqui também tem encosto de cabeça para os três, mas eu achei muita mancada não ter aqui o apoio de braço. Acho que seria um item bem legal. Isofix, é um banco bem confortável, viu? E um adulto aqui atrás vai muito bem no espaço, como vocês podem ver, realmente é muito bom. O espaço para a cabeça também é bom. Tem aqui as alças, tem iluminação, ó, de LED. É amarela, mas é de LED, dá para perceber pela forma que acende e apaga. Aqui também tem o ganchinho. Aqui, ó, airbag de cortina. O cinto, ele é ajustável não só para o motorista, como também para o passageiro. Um item bem legal aí. E as alças também tem aqui atrás, ali na frente, só não tem para o motorista, uma pena. Agora, outra coisa que deixa bem interessante aqui atrás também é esse teto solar bem grandão e que abre, né, daqui para frente até aqui atrás, e é bem interessante, que dá uma amplitude realmente muito boa aqui no carro. Aqui tem
tomadinha USB, o espacinho certinho para você colocar seu celular. E aqui saída de ar-condicionado com detalhe bem bonito, ó. O acabamento realmente muito bom. O túnel central não é tão alto. Então, ó, uma pessoa vai aqui no meio. Bom, meu pé ele não encaixa aqui, mas o pé de outras pessoas provavelmente encaixarão. Agora, bora conhecer um pouquinho aqui no banco da frente. Maçaneta prateadinha, que bonito também, né? Eu gosto. Eu acho que essa mescla de marrom com cor de creme talvez seja um pouco estranha. Bate o sol, mas olhando assim é agradável. Acho bonito. Aqui na frente mesma coisa, o banco nessa cor creme, painel tem aqui ó creme, bem legal. O acabamento é bom, né? Mesma coisa lá de trás, é plástico, mas é bom. Só que material macio, mas ó, a gente não tem parafuso aparecendo, então os arremates são muito bons, ó, não tem rebarba, os plásticos são bons, inclusive aqui é plástico também, e aqui é plástico. Aqui eu achei meio mancada esse plástico, poderia ter pelo menos nessa parte aqui um corinho, né, um material mais macio. Tá bem caro esse carro para ter só plástico no painel, mas engana bastante, viu? Ó, tem essa imitação de costura, ainda assim é um painel bem bonito. Essa multimídia aqui gigante, mais de 10 polegadas, com os comandos aqui, essa parte desses botões prateados, bastante black piano, um design realmente muito bom. Aqui também a gente tem esse porta-garrafa, inclusive aqui ó, uma garrafa grande e cabe tranquilamente, mais um espacinho pequeno. Aqui os vidros, trava, retrovisor elétrico, inclusive ele rebate. E aqui o ajuste do faixa do farol com o botão para você desligar o controle de tração e estabilidade, aqui para você setar a pressão dos pneus. Olha que bonito também essa saída de ar. Os movimentos também são bons, você se sente num carro mais premium. O volante bem bonito aqui, ó. Detalhe que são 4 raios, um pouco diferente do tradicional. Ele tem uma pegada bacana e o couro é um couro bom. Aqui a gente tem algumas funções para mexer no rádio, na multimídia, né, na parte Bluetooth. Aqui a gente escolhe o modo do som que a gente quer ouvir. Aqui liga e desliga as ligações. E tem essa estrelinha, que é uma coisa bem legal. Nela você consegue configurar algum botão que você deseja. Então você escolhe o que vai ser esse botão aqui. Então fica um uso bem particular aí, isso é bem interessante. É que eu me lembro, só tem esse carro com essa função, não me lembro de outro. E aqui a parte do computador de bordo e do ACC, essa parte aqui é do ACC, aqui do controle de te manter nas faixas e piloto automático. Lembrando que a gente também tem aqui os pedal shifters, faróis automáticos e limpador de para-brisa. Acredito que também, porque vou ser sincero, eu não peguei chuva com esse carro. Mas bem completo, né? No geral esse carro aqui é bem completo, eu acho ele muito bem equipado. Além disso, a gente também tem ar-condicionado digital. Vou ligar aqui o carro, pisando no freio, apertando o botão, a gente vê o ar digital. Mas a pena que infelizmente é uma zona apenas, poderia ser dual zona, né? Mas pelo menos a gente tem um arzinho digital. Função alto, é claro. Aqui embaixo, 2 saídas USB, poderia ter USB-C já. E aqui, tomadinha. E essa parte aqui é um carregador por indução, inclusive bem emborrachado, bom que não risca seu celular. Aqui a gente tem modo de condução, então a gente tem ali Smart, ele vai dosar ali a economia com a esportividade. Tem o modo Sport, normal e o Eco. O freio de mão é eletrônico, a gente tem auto hold, então basta apertar ele, soltar do freio, o carro em D, se você parar num farol ou numa subida, algo do tipo, ele vai manter o freio para você não precisa ficar com o pé pressionando lá embaixo. Tem resfriamento dos bancos, o que é bem interessante, mais interessante até do que aquecimento. Afinal, aqui no Brasil a gente vai usar muito mais o resfriamento do que o aquecimento. Inclusive, ó, já tá esfriando tudo aqui, minha perna. É bem legal, ele sai por esses furinhos aqui nas costas também. Bem interessante, mas a pena é que a gente tem apenas para o motorista, não tem para o passageiro. Aqui para a gente desligar o Start Stop, então esse carro tem Start Stop. Aqui para desligar o sensor de estacionamento. E aqui as câmeras, que é uma coisa muito legal desse carro.
Ele tem câmera 360 e é uma câmera com ótima resolução. Você consegue aproximar aqui. Ó, a gente consegue ver a traseira, consegue ver como se fosse mesmo a câmera de ré. Consegue ver aqui, ó, as rodas da frente. Então eu vou esterçar. Não, perdão, essa é a roda de trás. Então essas são as rodas de trás. Mas, ó, colocando no D, a gente consegue ver as rodas da frente também aqui, ó. Tô esterçando o volante e ele esterça. Dá pra você ver ali, ou seja, você nunca vai ralar uma roda com esse carro aqui. Isso é bem interessante. Ele também deu umas guias aqui que te ajudam a indicar se você vai entrar corretamente na curva. Ele mostra até a roda de trás, se vai passar ou não. Isso para você entrar numa vaga é realmente excelente. Além de algumas outras funções aqui também, ó. Consegue ver a frente. Tem assim também. Bastante coisa. Bem legal, né? Multimídia que eu acho ótima. Ela é bem grande, tem uma resolução ótima, parece um tablet. É uma resolução realmente impressionante. E ela funciona muito bem. Os toques são bem suaves assim. Você não precisa ficar apertando com força. E tudo funciona muito bem. Olha que legal o rádio, como aparece. Uma coisa meio vintage. Legal, né? Olha como ela funciona rápido. Aqui a gente tem a parte de mídia. Então a gente consegue escolher Bluetooth. Uma coisa bem diferente dos carros são sons da natureza. Aqui, ó. Povoado nevoso. Lareira calorosa. Café, esse aqui é muito bom para você enganar sua mulher e falar que você tá em algum lugar. Ah, amor, tô no mercado. Putz, vem aqui no shopping comprar um negócio. Aí você bota isso aqui, ó, e manda um áudio. Bom, né? Creta, carro de corno. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Ondas calmas, bosque vibrante. Isso aqui é legal. Para que você vai usar isso, eu não faço a menor ideia. Mas se você quiser usar, tem. E aqui volta para o FM. Aqui as configurações do carro. Então a gente tem bastante configuração aqui. Tanto do veículo, quanto de navegação, de som. Ó, painel de instrumento, luzes, porta, conveniência, bastante coisa. Isso aqui, ó, é o assistente ponto cego, que é bem legal também. Falando aqui do cluster. Ó, quando a gente dá seta, aparece aqui uma câmera que fica ali no retrovisor e ajuda você a tirar um pouco de ponto cego. Por mais que ela seja girada um pouco mais para o chão, ajuda sim. Por exemplo, essa é a visão que eu tenho aqui do retrovisor. Então, preste atenção na última parte que vocês estão vendo ali, ó. Tem uma árvore, né? Tem duas árvores menorzinhas. Aqui, ó, a gente consegue ver essas duas árvores que vê pelo retrovisor, mais uma e mais um espaço. Então ajuda sim. E o legal é que ele mantém ainda o velocímetro, então você não se perde na velocidade quando estiver dando seta. Painel digital com essas informações aqui, ó. Cronômetro, velocímetro, informação acumulada. Agora tá fazendo um consumo piorzinho porque eu andei testando um pouco mais do desempenho do carro, andei pisando um pouquinho mais. E também agora tô com o carro ligado, parado aqui, isso não ajuda, né? E essas são basicamente as informações. Além da bússola, a gente também tem aqui essa parte do que é nível de atenção. Ele mostra pra você quanto tempo você já está dirigindo e qual foi a sua última pausa dirigindo. E se você provavelmente está com o nível de atenção mais baixo e o quanto ele vai estar corrigindo aqui sua trajetória. Não são muitas funções, mas são funções importantes. Aqui o marcador de combustível, aqui a temperatura do líquido de arrefecimento e aqui o contagiro analógico. O volante também não parece que é marrom, mas é marrom. Pelo vídeo é difícil de mostrar. Ah, lembrando que quando você coloca no D, ele sozinho já solta o freio de estacionamento. Aqui, ó. Já soltou ali. Mas para parar não. Então, colocando aqui no N, a gente puxa, solta do freio e aí sim coloca em P. Essa é a forma correta de parar um carro automático. Já falei sobre isso em outras ocasiões. O retrovisor infelizmente não é fotocromático, que eu acho uma pena. Aqui em cima a gente tem essa iluminação halógena. Tem aqui a abertura do teto solar. Olha que legal. Adoro teto solar. Aqui tem o botão do Blue Link. Blue Link, se você quiser saber um pouquinho mais, assista meu outro vídeo do Creta que eu postei da versão Platinum.
Lá eu mostro passo a passo do BlueLink, como que usa e quais são as funcionalidades. Mas resumindo, é aquele aplicativo no celular que você consegue ligar o carro, você consegue ver a quilometragem restante, consegue ver, consegue separar o nível de abastecimento, consegue abrir janela, ligar ar-condicionado, rádio, enfim, você consegue fazer tudo automaticamente pelo seu celular, sem ter que entrar no carro. Aqui também tem o espelhinho, bem grande, ó. Mas a iluminação é separada, estranho, né? Você tem que ligar a luz, mas pelo menos a gente tem. É a loja, né? Mas a gente tem. Melhor assim. Bom, além disso, a gente também tem 2 porta-copos e um espacinho aqui, ó, com um tapetinho de veludo, bem interessante. Aliás, se vocês nunca comeram essa bala, comam. É bom, hein? Balinha de Guaraná. E aqui, ó, bem emborrachado, costuras de verdade, bem marrom também, como tudo nesse carro. Bem café com leite, né? Marrom com creme. É o Creta café com leite. Aqui tem o Twitter do sistema de som. O sistema de som dele é bacana também. E o tecido do teto é dos bons. Gostei bastante. Agora, obviamente, bora lá dar um rolê para conhecer um pouquinho mais na prática. Eu tô te falando do que eu achei do carro. É isso aí, galera, bora dar um rolê aqui a bordo do novo Creta, na versão Ultimate 2.0, motor aspirado, que é justamente o que eu acho que é um dos pontos mais fortes do carro, é uma das principais qualidades do carro, sem dúvida, o desempenho, que é realmente muito bom. Lógico, tem SUVs até menores, por exemplo o C4 Cactus, que tem um desempenho superior, mas esse aqui ainda tem um desempenho realmente excelente, se a gente for comparar ao Tracker, se for comparar ao Autocross, até mesmo a versão 1.0 turbo do Creta. É um carro que me agrada bastante. A construção dele, por mais que seja plástico, é uma construção bacana. Os plásticos são muito bem encaixados, os materiais, os toques são bons, a posição de dirigir também dele é bacana. É aquela coisa, é um SUV, né? Então tem um pouco daquela anestesiada, não é aquela posição super esportiva, mas agrada. É um carro voltado a conforto, ele tem uma suspensão bem confortável, tem um banco bem confortável. Eu acho que isso também é um ponto que me pegou bastante. Eu gostei muito do banco dele, e a direção elétrica ela é leve também no grau certo, não sobra e não falta. Eu acho que se fosse mais leve talvez ia ficar um pouco bobo demais, e se fosse mais pesada aí não ia ficar muito legal não. Outras coisas que fazem desse carro ser muito bom, e talvez ser sua escolha, é o nível de equipamentos. E aí eu quero entrar naquele detalhe que eu comentei mais no começo do vídeo, que é comprar ou um desse aqui top de linha, um Creta top de linha, ou comprar por exemplo um Compass de entrada. E eu acho que assim, depende muito de você, se você precisa de mais espaço ou menos espaço, se você se importa mais com a categoria do carro ou com os equipamentos. A gente sabe que o Compass é um carro muito bem vendido, é um carro fácil de revender também, tem um bom valor de revenda, além de ser um carro bem popular, vamos dizer assim, tem bastante na rua, vende bastante, então é um carro de certa forma confiável, assim como esse. O motor é o mesmo praticamente do Creta anterior, teve um outro mínimo detalhe ali que foi atualizado, mas o motor 99,9% é a mesma coisa. Então a gente também tem esse lance da confiança. E a Hyundai também tem uma marca boa aqui no Brasil, tem uma imagem boa, e o Creta também, né? Muita gente já comprou o Creta na geração anterior, e nessa aqui também eu vejo bastante na rua. Então por esse ponto os dois estão iguais. Em relação a equipamentos, esse aqui claro que tem muito mais. Se a gente for comparar com um Compass top de linha, é claro que um Compass top de linha tem mais coisa, mas também ele custa bem mais que esse aqui, bem mais mesmo. Agora esse aqui tá praticamente o preço de um de entrada. E o que o de entrada tem? Bom, ele tem o básico, lembrando que eu tô contando com a versão de base mesmo, sem banco de couro, sem nada. Então o que ele vai ter a menos? Câmera 360, ele vai ter a menos os bancos de couro, a menos o teto solar, vai ter a menos carregador por indução, vai ter a menos auto hold
resfriamento de banco. Também vai ter a menos essa multimídia que não é tão grande assim. E também vai ter, não lembro agora se o ar-condicionado ele é digital de uma zona ou se ele é do tipo analógico, da última geração, eu realmente não lembro. Mas então, alguns desses itens já vão fazer diferença. Por exemplo, não vai ter sensor na frente também, se eu não me engano, só atrás. Enfim, basicamente o que você vai ter é o básico de um carro. Porém, é claro, você vai estar num carro de uma categoria acima. Então você tem que pensar na balança. Você prefere um carro de uma categoria superior ou você prefere um carro recheadaço de coisas? Olha, eu sou bem suspeito a dizer. Eu talvez preferiria esse aqui mais completão do que um Compass de entrada. Tem um Pulse aqui na minha frente, também tem aquela discussão que a gente já viu várias vezes, comprar um Pulse top de linha, um Renegade de entrada. Aí sim eu acho que vale a pena o Renegade de entrada, porque o Pulse, assim, é o primeiro degrau dos SUVs. Ele é o básico do básico. Então é melhor você ter um SUV compacto, mas um pouco mais parrudinho, maior, uma categoria superior, do que um realmente de entrada. Agora esse aqui já não é um de entrada, ele já é uma categoria mediana. Então pular um pra cima, às vezes é mais ou menos como fazer a conta, comprar um Jeep, vamos contar que fosse o mesmo preço, não é, mas vamos contar assim, compro um Jeep Compass top de linha ou um Grand Cherokee de entrada, entendeu? Você já tá numa categoria bacana, talvez você não precisa subir um pouquinho mais não. A não ser, lógico, que você tenha dinheiro, você queira, né? Cada um faz o que quer. Mas eu acho que esse aqui tem um certo bom custo-benefício. A parte do custo nem tanto, né? Mas a parte do benefício, porque esse carro aqui é bem caro. Bem caro mesmo. Mas ele te entrega bastante coisa. Tem o sensor de ponto cego também, que não é bem um sensor na verdade, né? É a câmera de ponto cego. O que eu acho que poderia ter é o retrovisor fotocrômico. O de fora a gente deixa passar, porque normalmente é carro de coisa de carro mais luxuoso. Mas eu acho que poderia ter. Talvez algum material macio ao toque, pelo menos nessa versão top de linha, igual acontece com o Versa, que não tem em outras versões, mas essa top de linha tem sim um couro aqui no painel. Eu acho que merecia sim um couro aqui no painel. O de porta-mala tá bom, de espaço interno você viu que ele é bacana também. Faltaram uns bolsões de revista aqui atrás, mas isso não é uma coisa que faz muita diferença. Você não vai deixar de comprar o carro por causa disso. E por causa de um retrovisor também, mas isso faz mais diferença do que um bolsão de revista, né? Agora, além disso, ele é completíssimo. Opa! Porque ele dirige sozinho, ele freia sozinho, inclusive em velocidades baixas. Coisa que não é todo carro que faz. Em velocidades baixas ele também, né, o ACC funciona, ele acelera e freia, ele também vira o volante. Claro que na cidade aqui de São Paulo nem sempre isso é possível, porque o asfalto é ruim, as faixas são todas tortas e acaba acontecendo que ele não consegue ler direito. Mas funciona. Normalmente assim, é para funcionar pelo menos. E uma coisa também que eu acho que poderia ter nesse carro é o banco elétrico. Na verdade eu acho que deveria ter já nessa versão top de linha, né? Isso não é nem que poderia, deveria ter um banquinho elétrico. Isso faz uma falta até que razoável, porque a versão mais cara, né? Já tem tudo já esse carro. O que custava colocar um banquinho elétrico? Mas isso ainda, eu acho que perto das outras coisas que esse carro oferece, a gente até consegue também ponderar ali mais ou menos numa balança. Bom, mas é isso aí, galera. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever para me ajudar aqui a chegar logo nos 3.000 inscritos. Sei que quando eu postar esse vídeo já não vai ter chegado, ou se não tiver chegado vai estar bem pertinho. Já tá perto, né? Faltam ali mais ou menos umas 200 pessoas. Mas é isso aí. Devagar, vamos longe. Beleza, galera? Deixando vocês por aqui. Um abraço e até a próxima. Falou!